Boa tarde, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje é dia 22 de julho de 2026, ano apostólico de Tiago. A fé sem obras, ela é morta. 18 horas e 1 minutinho é o horário que nós nos propusemos, segundo o que a Bíblia nos relata. Mais ou menos o horário em que Deus descia à terra para conversar com Adão e Eva, não é? É o crepúsculo do dia, o final de um dia e o início da noite, tempo em que Deus nos prepara para descansar, para vivermos um novo dia que há de ser cheio de bênçãos, sinais, prodígios e muitas maravilhas em nome de Jesus. Hoje é dia de quê? Deixa eu ver. Do Recife de Coral em Raja Ampat, da Indonésia. Indonésia é um lugar, quando eu surfava, Indonésia era um lugar que a gente sonhava em ir, né? Mas são praias muito selvagens, né? O que tem de menos perigoso ali nas praias da Indonésia são os tubarões, para você ter uma ideia. São praias perigosíssimas, mas também ondas lindíssimas. E hoje é dia de você pesquisar aí, ó, se você quiser ver. Como é que chama mesmo? É o Recife de Coral, em Raja Ampat, na Indonésia. Recife de Coral é sempre muito perigoso, né? Principalmente para quem surfa. Quando você vem na nossa praia, aqui no litoral, quando você cai da prancha e ondas minúsculas, né? 30 centímetros, no máximo 1 metro. Quando está muito abençoado, você cai. Se por acaso você estiver num banco de areia, você vai bater no máximo ali na areia e não vai ter dano nenhum. Agora, quando você cai num recife de coral, é como se você caísse num fundo de facas, né? Porque as pedras estão extremamente afiadas e é muito perigoso. O pessoal que gosta de aventura, então é uma boa para você visitar as praias da Indonésia. Para você que prefere as coisas um pouquinho mais seguras, eu te convido a vir conhecer a Praia Grande, que é um paraíso, um pedacinho do céu aqui na terra. Hoje nós tivemos mais um dia bem quente aqui na Praia Grande. 21 graus nós estamos agora. Diz que a partir de amanhã começa a chover. Vamos ver, né? A máxima é de 25 hoje, a mínima foi 19. Amanhã baixa um pouquinho, 24 de 18, com chuva. E sexta-feira promessa de mais chuva. Aí sábado e domingo melhora novamente. Então você que está planejando vir para o litoral de São Paulo, pode pegar um fim de semanazinho bom e ficar não transparente como eu, mas pretinho, igual minha família AJZ. Minha família AJZ é tudo pretinho, né? Tudo muçulmano. Amém. Glória a Deus pela minha família. Vamos lá. Deixa eu dar boa noite aqui para minha família linda que já está chegando. Missionária Silvia. Desejando feliz aniversário, obrigado. 53 anos. Desses 53 anos, pelo menos 30 anos em cima do altar. Mais de metade da minha vida dedicadas ao Senhor. Isso é a minha maior honra na vida. Obrigado por mencionar, filha. Todos esses eu te amo que você pôs aqui, ó.
não chega nem perto do quanto eu já te disse só esse ano quanto eu te amo, né? Ai, meu Deus do céu. Eu não sei como tem algumas pessoas. Agora embaçou aqui o óculos, a culpa da Silvia. Eu não sei como existem pessoas que podem ouvir ou ler alguém dizer eu te amo e passar batido. É o sentimento mais forte que um ser humano pode ter, né? Por uma outra pessoa. No mundo em que a gente está tão acostumado a agressões, ofensas, não dá para não se emocionar por tantos eu te amos aqui, mas eu acho que eu ainda ganho no número de eu te amos que eu já te disse durante toda a nossa caminhada juntos. Mas muito obrigado, de todo o meu coração. O Senhor me deu motivo para continuar, e esse motivo é vocês, não tenham dúvida. Eu não vou ler o resto aqui para que eu consiga levar até o final, tá? Hoje ela resolveu pegar meu coração. Ai, Cacá, é fogo. Aí eu já acho que vocês estão de sacanagem, né? Obrigado, Cacá. Te amo muito, muito. Quem é Naná? É Juju? Não consegui enxergar mais nada. Naná é a Juju? Se for, eu também não preciso falar, né? O quanto eu te amo, pequenininha. Ô, Ney, querido, obrigado. Deus te abençoe também. Você é o homem mais privilegiado da terra. Deus deu pra você o que deu pra poucas pessoas no mundo. O que mais tem aqui? A casinha. Elvira, meu amor, boa noite, graça e paz, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Bruna, meu amor maior, minha amiga, minha parceira, dia a dia. Sempre fui eu e você, né, filha? A Elvira pede oração pela irmã, pelo cunhado, pela Aline, pelo Rodrigo, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pelo Heitor, pelo Theo, pela lindíssima presente de Deus, linda Bia, que a gente pôde conhecer nesse final de semana, linda por dentro, por fora, a cara da avó, linda demais, Deus abençoe. Marinilda Ferreira, irmã querida, graça e paz, seja bem-vinda.
Deus te abençoe, você, sua casa e toda a sua família. Amém? Em nome de Jesus. A Elvira colocou aqui uma penca de coraçõezinhos. A Elvira que quase me impede de... A Elvira quase me fez perder meu réu primário. Abracei ela com tanta força que a gente quase cai no chão. Já imaginou? É a Juju. Te amo, meu amor. Você é a mais linda de todas. Amém. Vamos lá. Agora, se eu não conseguir ler, fica na conta de vocês. Nós estamos já chegando no finalzinho. Hoje, capítulo 19 de João. Um livro que tem 21. Sendo que o capítulo 21 é um dos meus preferidos. De toda a Bíblia. Eu vou ler para vocês no que está na versão NVI, tá? A nova versão internacional diz assim: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça dele. Também o vestiram com um manto púrpura. Chegando a ele, diziam: Saudações, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não encontro nele motivos de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e o manto de púrpura, Pilatos lhe disse: Eis o homem. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos, porém, respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro nele motivo de acusação. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Voltou para dentro do palácio e então perguntou a Jesus: De onde você vem? Jesus, porém, nada lhe respondeu. Você nega falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para te libertar ou crucificar você? Aí então Jesus respondeu: Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada pelo meu Pai. Por isso aquele que me entregou a você é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César, que se diz rei e se opõe a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, em um lugar conhecido como Pavimento da Pedra, que em hebraico é chamado Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Eles, porém, gritavam: Acaba com ele, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Então Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Assim os soldados encarregaram-se de Jesus, levando-o para sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele
2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade. A placa estava escrita em hebraico, latim e grego. O chefe dos sacerdotes, os judeus, protestaram a Pilato: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando uma túnica. A esta, porém, era sem costura, tecida em uma única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras que dizem: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Assim fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria Madalena, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, junto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. Depois disse ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído, e para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nele, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a sua cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado, especialmente solene, como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado. Os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos crucificados fossem quebradas e que os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Contudo, quando chegaram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testifica, para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura em outro lugar: olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e levou o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 100 litras de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Até aqui. Momento da consumação, né?
Sofrimento calculado, sofrimento que não foi jamais iludido o Senhor Jesus. O Pai nunca disse a ele que ele viria para governar esta terra, e sim para morrer, para que eu governasse a terra espiritualmente. É um capítulo realmente muito forte. Nós vamos orar agora, e você pode colocar os seus pedidos de oração durante a nossa oração. Você pode colocar o nome das pessoas que você deseja que nós oremos. Você pode colocar os teus pedidos, e durante a oração eu vou encaixando os teus pedidos de oração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o teu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã, Senhor, nesta tarde de terça-feira, momento em que o dia se transforma em noite, momento em que nós nos aquietamos para meditar em tudo aquilo que o Senhor fez. Mais um dia que, a despeito de toda a luta, de toda a ansiedade, a despeito de toda a condição contrária, nós permanecemos de pé mais uma vez. Obstante das lutas, das forças contrárias, da força do vento e do mar, o Senhor nos conduziu mais uma vez em vitória. Seja a tua honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade sempre, Senhor. Muito obrigado pela tua força, muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado pelas tuas promessas se cumprirem a cada dia sobre nós. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paizinho, como fazemos todas as noites, antes de orar por nós queremos te pedir pelas famílias que começam a procurar lugares para se acolher, para se refugiar, para se esconder do frio, do vento, da chuva. Maridos, esposas, crianças, mulheres grávidas, mulheres com criança de colo, amamentando, e que pela desigualdade deste mundo que vivemos, não tem um lugar para viver. Se nós andarmos hoje, Pai, se dermos uma pequena volta de 10 minutos por essa cidade, encontraremos centenas de imóveis parados, vazios, esperando que chegue um dia de férias para que os seus donos possam habitar, enquanto o seu semelhante morre a cada dia de frio, de fome, de sede, por não ter um lugar para viver. Eu não quero entrar no mérito do certo ou do errado, mas na justiça do ser humano, do egoísmo do ser humano, que se preocupa muito mais em ter cada vez mais do que em dividir. Que se diz cristão, mas não divide o pão. Que se diz cristão, mas não contribui com a sua obra. Tanta gente, Pai. Tanta gente que poderia ser ajudado. Homens e mulheres que se dizem de Deus, extremamente milionários, que poderiam fazer tanto, tanto, tanto. Poderiam ajudar tantas pessoas, mas olham cada vez mais para si. O que me espanta, Pai, é que eu vejo pastores idosos já, homens que sabem que a sua história está chegando ao fim e que naturalmente o temor deveria aumentar, mas não. Eles continuam seduzidos
por obter aquilo que o homem, o dinheiro, a terra pode dar, o prazer humano, o prazer da carne, a riqueza. Comem pratos suculentos enquanto pessoas não têm o que comer. Eu sei, todos passarão diante do teu trono. Mas nós, como igreja, te pedimos, cuida deles, Pai. Cuida dos nossos irmãos. Nós não somos exatamente as pessoas que têm a condição financeira exata ou abastada para ajudá-los. Nós não vamos deixar de orar um minuto, um dia sequer, para que o Senhor visite e toque o coração daqueles que podem fazer. Em nome de Jesus, Senhor. Cuida dos nossos irmãos. Glorifica o teu nome através, meu Deus, da dificuldade dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Pai, por esta terça-feira. Te agradecemos pelos livramentos, te agradecemos pelo amor, te agradecemos pela vida. Te agradecemos porque o Senhor nos deu mais um dia junto dos nossos familiares, porque o Senhor cumpriu em nós as suas promessas, porque o Senhor continua sendo um Deus fiel, lindo, porque passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará jamais. Santo é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. A sua palavra diz, meu Deus, que o teu amor por nós é tão grande, que encobre a multidão dos nossos pecados. A sua palavra diz, Pai, que a cada amanhecer as suas misericórdias se renovam, para que nós possamos ter a oportunidade de fazer certo aquilo que talvez hoje tenhamos feito errado. Está chegando o momento em que nós vamos nos deitar, colocar a cabeça no travesseiro, e que antes de dormir nós possamos ter um momento de meditação e reflexão sobre tudo aquilo que fizemos neste dia, sobre aquilo que poderíamos ter feito melhor, sobre aquilo que nós podíamos ter ajudado mais. Tem misericórdia de nós, Pai, que nos perdemos nos nossos próprios tempos, nos nossos horários, na nossa agenda. Priorizamos tanto a nossa vida que acabamos esquecendo do mais importante: matar a fome, o frio. Bendito é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo envio do teu Filho Jesus Cristo. O profeta Isaías disse que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele morreu a nossa morte, sofreu a nossa dor, sofreu a nossa maldição, morreu numa cruz que não era dele, era nossa, mas ressuscitou no terceiro dia, trazendo para nós as boas novas, de que ele iria para o céu e governaria a vida de todos aqueles que assim desejassem. Nós declaramos nesta noite, Pai, nós abrimos a nossa vida e te pedimos, governa sobre nós. O Senhor que está assentado à destra do Pai, governa a nossa vida. Reina sobre nós, nós te pedimos. Assim como o Senhor, nós não pertencemos a esta terra. Estamos aqui, mas não somos aqui. Bendito o nome do Senhor. Declaramos Jesus Cristo como Messias, o Filho de Deus,
Declaramos que jamais nos prostraremos diante de outros deuses, senhores ou senhoras. Somente a Jesus Cristo entregaremos o nosso louvor e a nossa melhor adoração. Bendito seja o Senhor. Santo seja o Senhor. Pregamos, meu Deus, às nações segundo o seu envio, porque somos uma igreja apostólica, porque somos uma igreja missionária. Pregamos às nações aquilo que o Senhor nos pediu, para que todos saibam que o Senhor morreu por todo ser humano, independente da sua raça, da sua religião, independente da sua vida. Cristo morreu por todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê terá vida e terá vida em abundância. O melhor de Deus está por vir. Sempre está por vir. Por isso, prostrados aos teus pés, Paizinho, nós te pedimos, perdoa. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa os pecados cometidos pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Perdoa os pecados cometidos pelos nossos familiares, pelos nossos parentes. Perdoa também os pecados cometidos pelos nossos inimigos. Tira, Paizinho, de sobre nós, eu te peço, porque nós temos nos esforçado a perdoar aqueles que pecaram contra nós. Tira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal. Livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar, de destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Pai, eu te peço nesta noite, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a tua obra de milagres. Paizinho, nós te pedimos, neste momento, existem vários irmãos passando pelo momento de maior dor de um ser humano, que é o momento da despedida. Como nós acabamos de ler, o momento em que sua mãe, Maria Madalena, a outra Maria, João, estavam aos pés da cruz, vendo ali a sua morte. Não há momento mais difícil na vida de um ser humano. Por mais, Senhor, por mais que nós saibamos que esta é a ordem natural da vida, por mais que nós preguemos todos os dias nascimento, vida, morte e ressurreição, parece que sempre seremos pegos de surpresa.
Aparentemente nunca estaremos preparados para essa despedida. E não há palavras que nós possamos dizer, a não ser pedir que o Teu Espírito Santo console os corações. Que o Seu Espírito Santo não permita, meu Deus, que as pessoas desistam de suas vidas ou desanimem de suas vidas pelo acontecido. Pois esta é a ordem natural da vida, nenhum de nós deixará de viver isso. Santo é o Senhor. Acolhe, Pai. Acolhe essas vidas, coloque debaixo das Tuas asas. Em nome de Jesus. Como igreja, nós clamamos ao Deus chamado Jeová Rafá. Quando nós dizemos este nome, os céus se abrem. Uma unção de cura é derramada sobre a terra. Sobre aqueles que proferem o nome de Jeová Rafá. Uma unção poderosa de curas e de milagres é derramada. E esta unção procura fé. O profeta disse ao Senhor: haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Não existe impossível para quem vive pela fé. Então creia nesta manhã, nesta noite, neste princípio de noite, que a tristeza pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria do Senhor. Que nenhuma enfermidade é maior do que o poder do nosso Deus. Existem coisas impossíveis aos homens, mas nada, absolutamente nada é impossível àquele que crê. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor é aquele que dava vistas ao cego de nascença. O Senhor é aquele que devolvia a vista para aquele que havia perdido a visão. O Senhor foi aquele que limpou a pele do leproso. O Senhor foi aquele que ressuscitou uma criança da viúva de Naim. O Senhor foi aquele que multiplicou o pão para que seus filhos não passassem fome. O Senhor ressuscitou tantas pessoas, porque a morte já havia vencido aparentemente, mas tragada foi a morte pela vida, o meu Redentor, Ele vive. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida, o meu Redentor vive. A despeito da tua dor, a despeito da tua enfermidade, a despeito do teu laudo médico, a despeito do teu exame, a palavra final da sua boca é aquela que vem, a palavra final da sua vida é aquela que vem da boca do Senhor. Feche os teus olhos, os teus ouvidos e lute como um guerreiro do Senhor contra a evidência. A nossa maior luta nesta vida é vencer a evidência. E o que é a evidência? É aquilo que o meu cérebro, a minha mente, já aceitou como verdade. Talvez você esteja num momento em que a sua mente já aceitou a dor, a morte, a separação. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos, nos alimenta. Alimenta o nosso cérebro. O nosso cérebro ele é poderoso para criar um cenário. Me prender dentro desse cenário como se fosse um filme. E eu passar a acreditar que esta é a verdade, mas o Senhor Jesus disse que não. Não são os seus pensamentos que valem. O cenário de Maria, o cenário de Marta, era que o seu irmão já cheirava mal. Esta era a evidência. Mas Jesus chegou naquele lugar 4 dias depois da morte para nos ensinar
a lutar contra a evidência. Talvez você não tenha tido um dia bom. Talvez você não tenha tido um dia de plena saúde. Mas lute contra a evidência. Esse é o fator da sua fé. Essa é a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Profetize e não permita que saia da tua boca palavras de derrota, palavras de morte, palavras de desistência. Ainda que a tua mente insista em te levar a enxergar o mal, traga à memória aquilo que te dá esperança. Em todo o tempo, numa luta incessante, às vezes perdemos a nossa noite de sono, porque não podemos deixar que o inimigo roube a nossa fé, que as circunstâncias falem mais alto do que o milagre de Deus. Milagre é o que não se explica. Milagre é aquilo que não tem mais jeito. Milagre é o que Deus vai fazer na vida de todo aquele que crê. Então não se deixe abater. Não há enfermidade que Deus não possa curar. Não há dor que Deus não possa aliviar. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso, Paizinho, Pai amado, Deus querido, no nome de Jesus, eu te peço nesta noite de terça-feira, que o Senhor examine os nossos corpos, templo do Teu Espírito Santo. Pai de amor, em nome de Jesus, vê se há em nós uma doença silenciosa, o mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Vê se há em nós uma raiz cancerígena, um tumor. Vê se há em nós uma inflamação, uma infecção, uma dor, Pai. Alivia pelo Teu poder, cura pelo Teu nome. Envia-nos uma palavra e nós viveremos a Sua cura. Apenas um olhar, apenas um olhar, um sopro, uma palavra, e todas as coisas se fazem novas. Cura-nos, meu Deus. Cura-nos pela Tua misericórdia. Cura os nossos familiares pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, nós clamamos nesta manhã, nesta tarde. Pedimos ao Deus Jeová Jireh, Deus provedor de todas as coisas, o Deus dono de todo o ouro e de toda a prata, o Deus que fez com que o povo hebreu saísse depois de 400 anos de escravidão como um povo rico, milionário, e conduziu esse povo através de um líder chamado Moisés, abriu o Mar Vermelho para levá-los a uma terra que emanava leite e mel, para um bom futuro, para uma terra boa, porque o tempo da escravidão havia acabado, agora havia chegado o tempo da regalia, o tempo da bonança. Tudo o que eu peço a Deus, meu irmão e minha irmã que me ouve, tudo o que eu peço a Deus é que você crie a consciência de que o seu tempo de escravidão já acabou. Tudo o que eu te peço é que você pare de lutar contra Deus. Porque Deus deseja que você entregue a sua vida por completo a Ele. Que você dependa por completo dEle. Mas você não consegue. Você não tem coragem de depender 100% do Senhor. Você não tem coragem de fazer o mínimo na sua vida profissional e o máximo pela tua família, pela tua própria vida e pela própria obra de Deus. Você não tem coragem de inverter esta ordem, mesmo sabendo que está errado, mesmo sabendo que Jesus Cristo nos disse: é impossível servir a dois senhores. É impossível servir a Deus e as riquezas.
Você não precisa mais se matar. Você não precisa mais se ferir. Você não precisa mais trabalhar tanto quanto você trabalhou um dia. Um dia você foi escravo, mas hoje você é herdeiro. E Deus te diz todos os dias: confia em mim. Jesus Cristo disse: não ande ansioso por aquilo que você tem de comer, beber ou vestir. Você tem um bom Pai no céu, que conhece cada uma das tuas necessidades, que vai suprir as tuas necessidades diariamente, que vai diariamente colocar o pão na tua mesa, mas você precisa crer, tirar a sua mão, descansar em Deus, valorizar aquilo que Deus te deu, porque você não consegue viver nem o que Deus te deu. São poucas as pessoas que conseguem usufruir da família. Eu conheço uma pessoa que gastou por volta de R$6.000, se eu não me engano, em uma televisão grande. E ela usa de domingo, 1 ou 2 horas. E era o sonho da vida dela, mas ela não pode, sabe por quê? Porque ela tem que depender do dinheiro. Que ela vai trabalhar 30 dias, receber o Deus dela. E o Deus dela vai embora porque ela não tem segurança, ela não tem poder sobre isso. E ela tem que trabalhar de novo, tudo novamente. E às vezes mais ainda. E os seus sonhos vão ficando para trás, e a sua história vai ficando para trás. E a história da sua vida vai se resumindo naquilo que você vive no ambiente de trabalho. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, jamais. O trabalho dignifica o homem. O Senhor disse: eu trabalho até agora e meu Pai também. Mas você precisa trabalhar o justo. Mais do que o justo é depositar a fé no dinheiro, no trabalho. Disse o Senhor Jesus que maldito é o homem que confia no outro homem. Que o princípio de todos os males é o amor ao dinheiro. Que não devemos juntar na terra tesouros, aonde a ferrugem corrói e o ladrão pode roubar. O Senhor disse para não confiarmos no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Você precisa descansar em Deus. Você precisa fazer a sua parte é até onde a sua mão alcança. Deixe Deus fazer aquilo que você não pode. No nome de Jesus Cristo, não entre no roubo de Satanás, de usar o cartão de crédito, de pedir dinheiro emprestado. Estende a tua mão, faça esse exercício. Olha. Aonde minha mão chegar, eu faço. Aonde a minha mão não alcançar, é Deus quem vai fazer. Não faça bobagens, não faça loucuras. Peça para Deus: me ensina a administrar minha vida financeira, me ensina a descansar no Senhor, me ensina a depender do Senhor. Eu quero depender de Ti, Pai, eu quero depender de Ti. Eu quero trabalhar com o que eu amo, não com aquilo que dá dinheiro. Eu quero que o meu lugar de trabalho seja um lugar onde eu possa sentir a Tua presença o tempo inteiro. É o lugar dos meus sonhos, é o lugar da minha vida, é aquilo que eu sempre quis. E não um lugar que eu vou porque eu preciso ganhar dinheiro. Paizinho, no nome de Jesus, eu abençoo nesta terça-feira à noite os nossos professores, os nossos irmãos que trabalham na área de saúde, na área da segurança. Abençoa os nossos vendedores, corretores, profissionais liberais, autônomos. Pai, eu peço que o Senhor abençoe os nossos empresários, irmãos e irmãs que trabalham no comércio informal, os nossos irmãos que trabalham no campo. Que nós tenhamos uma quarta-feira de céus abertos, Pai, de prosperidade, de bons negócios, de vendas, contratos assinados.
Peço que o Senhor olhe pela vida, meu Deus, dos teus filhos. Peço que o Senhor olhe pelos teus filhos que têm projetos profissionais, financeiros, novas ideias, novos sonhos. Peço que o Senhor coloque, meu Deus, a sua mão sobre o sonho profissional dos teus filhos. O sonho, meu Deus, do seu próprio comércio. O sonho do seu próprio negócio. Eu tenho recebido, meu Deus, pedidos de pessoas orando e falando: apóstolo, ore para que Deus me dê um carro para eu trabalhar de Uber. Eu oro. Apóstolo, ore para Deus me dar uma moto para eu trabalhar com entregas. Eu oro. Deus pode não dar aquilo que eu quero, mas Deus me dá aquilo que eu preciso. É a motivação do seu coração. O Senhor Jesus, Ele disse que nós não recebemos porque pedimos mal, porque pedimos para o nosso próprio ventre. Quando aprendemos a pedir ao Senhor, tudo o que pedirmos no nome dEle nos será dado. Então eu te peço, Pai, abra as janelas dos céus, levanta ajudadores, investidores. Faz, meu Deus, do teu jeito, faz do teu milagre. O Senhor não precisa de porta para abrir uma porta. O Senhor não precisa de caminho para se colocar um caminho. Traz à existência aquilo que não existe. Dá a oportunidade para os teus filhos, Pai, neste mês de julho. Muda a sorte, muda a história. Olha para o coração, olha para a necessidade. Olha para o pedido que os teus filhos te fazem, Pai, cada um deles, em nome de Jesus. Eu clamo ao Deus chamado Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira, bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos Jesus Cristo como Senhor e Salvador do nosso lar, da nossa família. Declaramos que diante dele jamais existirá outro. Declaramos que Jesus Cristo é a autoridade máxima dentro da nossa casa. Declaramos que a palavra do sim e do não vem do Senhor. Que embora nós estejamos neste mundo, nós não pertencemos a este mundo e não vamos viver como este mundo vive. Nós nos comprometemos, meu Deus, a fazer da nossa casa um testemunho vivo de uma família cristã, fazer com que a nossa casa pregue o Evangelho, os nossos relacionamentos, a nossa santidade, a nossa forma de lidar com as pessoas, a gentileza, a honestidade, a retidão. Que tudo isso pregue o Evangelho através das nossas vidas. Que nós não devamos nada a ninguém a não ser o nosso amor, como diz o apóstolo Paulo. Tira, Pai, de dentro das casas a gritaria, a confusão, a falta de entendimento. Tira de dentro das casas o espírito do adultério, a mulher estranha, o homem estranho, o vício, a violência. Em nome de Jesus, Pai, repreende esse espírito de divisão, essa competitividade louca, Pai, entre o marido e a esposa. Como pode o próprio corpo lutar contra si mesmo? Cuida dos filhos. Devolve o coração do marido à esposa, da esposa ao marido. Dá a reverência dos filhos para com os pais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A nossa casa te pertence, Pai. Entra. Nós te damos toda a liberdade. Governa a nossa casa, governa os nossos filhos, governa a nossa vida. Faz da nossa casa aquilo que o Senhor bem entender, Senhor. Somos um vaso, meu Deus, na mão do oleiro. Bendito seja o Senhor. Pai, eu te peço nesta terça-feira, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Abençoa, meu Deus, a noite de sono do meu filho. Dá uma noite, meu Deus, de descanso, de saúde, de paz, de felicidade, de alegria. Abençoa o despertar do meu filho no dia de amanhã, Pai.
Dá ao meu filho, meu Deus, a sua proteção, a sua bênção. Abençoa aqueles que estiverem ao seu redor. Sua mãe, professores, tutores, amiguinhos da escola. Livra o meu filho, meu Deus, da maldade, da perversidade, da violência, da ignorância e do preconceito. Eu clamo ao Senhor que abençoe o meu filho com o desenvolvimento neurológico que ele precisa. Que o Senhor coloque as palavrinhas na boca do meu filho, que o meu filho aprenda a falar. Peço que o Senhor trabalhe no meu coração e no coração dele, meu Deus, a falta que sentimos um do outro. Sabemos que isso é um tempo. É um tempo em que o Senhor está trabalhando e nós aceitamos este tempo. Logo, tudo estará resolvido. Eu libero esta palavra. Peço que o Senhor abençoe, guarde e proteja, livre de todo mal e dê saúde a minha filhinha Bruna, nesses dias de férias. Que o Senhor dê a ela diversão, alegria, felicidade, descanso. Que a sua filhinha acolha tudo aquilo que ela tem plantado em amor, em honra, meu Deus, à minha vida, ao ministério. Que o Senhor, meu Deus, faça da minha filha uma mulher feliz, realizada, cheia de saúde. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde ao meu pai. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a missionária Silvia, a sua casa, a sua família. Todo o amor, todo o carinho, Pai. O presente que ela é na minha vida. Muito obrigado, Senhor. Cuida da sua filha, cuida das suas filhas, cuida do seu marido, cuida do seu negócio. Cuida da Bel, Pai, cuida do Rubão, cuida do Ronaldo. Tudo aquilo que for importante na vida da tua filha, cuida. Prospera. Dá a ela experiências contigo, a cada dia, para a honra e glória do Senhor. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde ao Derek, meu irmãozão querido, amado, fiel, leal. Abençoe a ele, a sua casa, a sua família, a sua mãe, a Anne, o Ulisses. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a Elvira, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, Pai. Dá saúde a Márcia Silva, sua casa e toda a sua família. Laurismar Carvalho, sua casa e toda a sua família. A Márcia, sua casa e toda a sua família. A Cacá, meu Deus, sua casa e toda a sua família. O Senhor sabe o amor que eu tenho por ela, Paizinho. A Juju, Pai, em nome de Jesus. Tão especial, tão amada. Cuida da tua filhinha, meu Deus, eu te peço. Abençoa meu irmão Ney. Realiza os seus sonhos. Promove o encontro verdadeiro dele contigo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e dá saúde. A Marinilda Ferreira, sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e dá saúde. A Márcia, sua casa e toda a sua família. Deixa eu ver se não esqueci de ninguém. O Ivan, meu irmão querido, amado. Tutu, Adri. Abençoa, Pai, guarda, protege, livra de todo mal essa família bendita. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a Mari, Pai, minha irmã amada, querida. Minha primeira irmã no TikTok. Realiza milagres na vida da tua filha, supre em todas as coisas, eu te peço, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor.
Marinilda Ferreira, sua casa e toda a sua família. A nossa irmã Nath, a sua casa, toda a sua família. Em nome de Jesus, Pai. A sua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à sua palavra, eu estendo as minhas mãos sacerdotais, declaro e profetizo uma noite de sono, meu Deus, dos justos aos teus filhos. Declaro, meu Deus, a paz entrando na casa dos teus filhos agora. Declaro o seu amor tomando conta, meu Deus, de todos os ambientes da casa. O seu amor tomando conta do coração, dominando a ansiedade, os pensamentos. Que os seus filhos, ao deitarem, meu Deus, descansem. Renovem as suas forças para viver, meu Deus, os milagres do dia de amanhã. Eu declaro e profetizo uma quarta-feira de paz, vitória, conquista, avanço, prosperidade. Declaro e profetizo uma quarta-feira de boas notícias. Uma quarta-feira em que processos na justiça começarão a andar. Que você receberá boas notícias, notícias que alegrarão o seu coração, notícias que te darão perspectivas de um bom futuro. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo uma quarta-feira de saúde, de felicidade. Declaro e profetizo que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará. Que nenhum enviado do inferno conseguirá neste dia tirar a sua paz, abalar o teu emocional ou a sua fé. Eu repreendo toda má notícia vinda do inferno para estragar o seu dia. Declaro anjos do Senhor acampados ao seu redor, te protegendo e te livrando da maldade, da falsidade, da deslealdade, daqueles que se fazem de amigo, mas não são. Eu declaro e profetizo na sua vida que Deus está fazendo uma grande justiça na sua vida. Você está me ouvindo, está dizendo, eu fui muito injustiçado, eu fui roubado. E parece que nada aconteceu, parece que Deus não viu. Mas eu sou boca de Deus na sua vida hoje. Para dizer que desde o primeiro dia, desde quando você decidiu errado, porque você decidiu errado, Deus estava com você. Deus já sabia aonde tudo isso iria dar. E nada passou desapercebido aos olhos do Senhor. Deus está fazendo justiça, embora você não veja. Deus está fazendo justiça. Deus está tocando. Deus está fazendo uma obra que homem algum poderia fazer. Você não está abandonado. O tempo da justiça de Deus está chegando na sua vida. O tempo da restituição de Deus está chegando na sua vida. Não desista, não murmure, não deixe de acreditar. Caminhe. Caminhe porque Deus é por você. Nenhuma arma forjada do inimigo prosperará contra a sua vida. Nenhuma obra de macumbaria, nenhuma obra de feitiçaria tem poder contra você, sua casa ou sua família. Eu te abençoo. Eu te abençoo no nome de Jesus. Diga eu creio. Diga eu recebo. No final deste dia, quando você estiver dormindo, Deus te dará sonhos de vitória. Deus colocará no seu coração a confirmação desta oração. Você vai glorificar o nome do teu Deus quando você acordar. Você vai levantar da cama dando glórias pela visão de futuro que Deus vai te dar. Confia no Senhor e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Quando eu mudo assim dá uma claridade, né? Olha, parece que estou glorificando, estou na glória de Deus. Mas é a luz que fica bem aqui na frente, enorme, você não faz ideia, depois arruma. Amém, glória a Deus. Agradecer hoje a todos os que se lembraram, tiraram um segundinho da sua vida para me desejar feliz aniversário. 53 anos de vida. Não são 53 meses, são 53 anos. Mais de 30 desse tempo servindo a Deus, graças a Deus. A maior parte da minha vida em cima do altar, de onde eu tenho a honra de dizer que nunca desci. Coisas terríveis já aconteceram comigo, mas eu nunca deixei de servir. Nunca desci do altar por causa de uma dor. Sempre busquei em cima do altar o refrigério da minha dor, porque eu sei ao Deus que eu sirvo. Confesso também que fui pego de surpresa pela Silvia, que conseguiu estragar a minha oração. Me emocionando, sabe que eu sou uma manteiga derretida, ciumento, emocionado. Depois me dá um golpe final ainda. Ela falou assim, eu vou encher ele de emoção e vou guardar 2 armas finais ainda para acabar com a oração dele. Parabéns da Cacá e parabéns da Juju. Aí não tem, né, meu irmão? Aí isso, Derek, aí foi um golpe, né? Aí não dava pra segurar. Cacá, Juju, não dá pra segurar. Muito obrigado a todos que fizeram desse dia, que nunca é fácil pra mim, porque não era pra eu estar aqui, né? Nesse dia, o médico estava decidindo quem me veria, eu ou minha mãe. E eu tô aqui, é isso. Então, queridos, hoje nós não temos nenhuma atividade à noite, mas amanhã, olha, coladinho, terminou a nossa live de oração, começa a live da missionária Silvia, né? A qual todos sabem que eu sou extremamente fã, apaixonado, tenho um fã-clube dela. Às vezes nem vale muitos meus elogios, né? Mas eu não perco por nada desse mundo. E eu convido você amanhã a estar aqui no TikTok, logo depois da nossa oração, às 8 horas da noite. Não é quarta-feira? Hoje é quarta? Mudou, peraí, agora vocês me confundiram. Peraí. Não, quarta-feira. Tá aqui, ó. Hoje é quarta. Ai, gente, desculpa.
foi fácil não, mas é hoje. Pera aí, então, deixa eu colocar aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Eu aqui achando que hoje é terça. Cadê você, filha? Ai, meu Deus, aqui. Então, ó, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, põe aqui, filha, ó, para você participar da live da missionária, é só você clicar no nome dela aqui, Missionária Silvia, e adicionar ela no seu TikTok. Aí assim que entrar a live dela, nós vamos todos estar lá. É demais, irmão, você vai se apaixonar. Você vai virar fã igual eu. É maravilhoso o jeitinho que ela fala. Ela é linda por dentro, por fora, a voz dela é muito gostosa de ouvir, traz uma paz. Vai ser uma bênção. Eu vou estar aqui. Espero que você esteja também. Tá bom? Se você se lembrar de mim durante o dia de amanhã, em algum momento, ou até quando você for dormir, você diga para o Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado por mim todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Sua vitória é minha vitória, sua conquista é minha conquista, e a sua prosperidade é a minha prosperidade. Fiquem todos com Deus, até daqui meia hora, mais ou menos. Amo vocês em Jesus. Beijo, fui, tchau. Ó, não esquece dessa live, pelo amor